Pare o relógio mental por um instante. Esqueça os prazos de 5 anos para uma ponte, os prazos de uma década para uma linha férrea. Na China, o tempo é medido por uma métrica diferente. Lá, um ano não é um ciclo de estações. É o tempo necessário para erguer uma cidade inteligente para 3 milhões de pessoas a partir da lama. Um mês não é um ciclo lunar. É o tempo necessário para perfurar 1 quilômetro de túnel sob uma cordilheira que esmagaria qualquer outra máquina. Isso não é exagero. É o novo normal. A China não constrói mais estruturas. Constrói órgãos. Órgãos de aço, silício e pura força de vontade que estão sendo enxertados no corpo geopolítico do planeta, redefinindo os fluxos de comércio, energia e ideias. O que você está prestes a testemunhar não é uma lista de projetos. É uma anatomia da ambição. Uma jornada a lugares onde a geografia foi declarada obsoleta, onde desertos se transformam em portos oceânicos, onde ilhas brotam no mapa por decreto e onde as montanhas mais altas da Terra são atravessadas por túneis que são, em si mesmos, cidades inteligentes sob a rocha. Bem-vindos à sala de dissecação do futuro. Aqui, o planeta está sendo refeito à sua imagem. O porto no deserto de Gobi. No coração do árido e vasto deserto de Gobi, onde tempestades de areia esculpem dunas que se assemelham a ondas congeladas de um oceano amarelo, ergue-se uma silhueta que desafia toda a lógica geográfica e comercial. A 1.500 quilômetros da costa mais próxima, longe do murmúrio das ondas e do ar salgado, guindastes pórticos se erguem contra um horizonte infinito de terra e céu. Seus braços de aço, símbolos icônicos de portos marítimos em todo o mundo, movem-se com precisão robótica sobre pilhas de contêineres multicoloridos que se estendem até onde a vista alcança, formando uma grade perfeita no meio do nada. Este é o Mega Porto Seco de Lanzhou, também conhecido oficialmente como Porto Logístico Internacional de Gansu, e representa uma das mais radicais redefinições do conceito de porto na história do comércio global. Sua existência deriva de uma visão geopolítica que transforma desvantagens em vantagens estratégicas. A China, com suas regiões ocidentais historicamente isoladas e subdesenvolvidas, enfrentou um dilema: como integrar eficientemente o interior do continente com os movimentados portos da costa leste e, a partir daí, com os mercados globais? A solução não era esperar que a geografia mudasse, mas reinventar a logística. Assim nasceu o conceito da Rota Marítima Terrestre, o núcleo operacional da iniciativa Cinturão e Rota. Imagine a jornada tradicional de um container cheio de componentes eletrônicos de uma fábrica em Sichuan para um armazém em Stuttgart, na Alemanha. A rota marítima convencional envolve uma viagem de caminhão até o porto de Xangai, o carregamento em um navio porta-contêineres e, em seguida, uma viagem oceânica de 35 a 45 dias pelo Estreito de Malaca, Oceano Índico, Canal de Suez, Mediterrâneo e, finalmente, o norte da Europa, sem mencionar as esperas em portos congestionados. É um processo lento, sujeito à volatilidade das taxas de frete marítimo, à pirataria em certas rotas e a gargalos geopolíticos como o Canal de Suez. O Porto Seco de Lanzhou oferece uma alternativa que parece ficção científica. Esse mesmo container viaja de trem, mas não se trata de um trem qualquer. É um bloco de trem expresso internacional de carga, um comboio de 40 a 50 vagões que opera como um navio de aço sobre trilhos. Ele parte do porto costeiro de Lianyungang, no Mar Amarelo, e segue para o interior. Em vez de navegar pelos mares, atravessa o coração da Ásia. A ilha artificial, que é uma fortaleza aérea e naval do deserto continental, nosso olhar agora deve se voltar para o azul estratégico do Mar da China Meridional, uma massa de água que é tanto uma rota comercial vital quanto um barril de pólvora geopolítico. Aqui, em atóis submersos, bancos de areia e recifes que, durante séculos, foram meros pontos em cartas náuticas marcados como perigos à navegação, uma nova geografia emergiu na última década. Não pelo capricho da tectônica de placas, mas pelo projeto frio e calculado do poder estatal. As ilhas artificiais construídas pela China em arquipélagos como as Ilhas Spratly e Paracel são talvez o exemplo mais ousado e controverso de redesenho geográfico ativo. Elas não são meros quebra-mares ou plataformas. São territórios soberanos de fato,
fortalezas multifuncionais que alteraram para sempre o equilíbrio de poder na região. Compreender sua magnitude exige mergulhar em um processo de engenharia que rivaliza com as maiores obras civis da história. Tudo começa com a seleção de uma formação subaquática, um recife raso submerso ou um banco de areia. O método é a recuperação de terras, um termo que soa passivo, mas descreve uma operação de agressão geomorfológica. A principal ferramenta é a draga de sucção com cortador, uma maravilha da engenharia marítima. Embarcações como a Tian Kun Hao, autoproclamada a maior criadora de ilhas do mundo, são fábricas flutuantes do tamanho de porta-aviões. Na proa, uma cabeça de corte rotativa, cravejada de dentes de carboneto de tungstênio, tritura corais e rochas do fundo do mar a profundidades de até 35 metros. Um poderoso sistema de bombeamento suga essa mistura de sedimentos, água e detritos e a impulsiona através de tubos de grande diâmetro que podem se estender por quilômetros sobre pontões flutuantes. O destino desse fluxo de lama é a superfície do Recife. Aqui, a operação se torna uma coreografia de precisão. Para conter o material e moldar a futura ilha, diques perimetrais são construídos primeiro. Isso pode ser feito afundando enormes caixões de concreto pré-moldado ou usando a técnica de vertedouro hidráulico, onde a própria mistura de areia é depositada nas bordas e a água é drenada, formando uma encosta natural que é então reforçada com geotêxteis e pedras. Uma vez definida a área, o bombeamento continua no interior, preenchendo-a camada por camada. Mas areia úmida e solta não é uma base adequada. Para transformar esse aterro em uma base capaz de suportar o peso de uma pista de pouso para caças ou um hangar de mísseis, é necessário um processo intensivo de compactação. Compactadores vibratórios gigantes são usados. Máquinas que cravam hastes vibratórias no solo, removendo a água e adensando a areia, até que ela atinja uma resistência comparável à de um solo natural firme. O processo é lento e metódico, e é monitorado em tempo real com sensores de densidade. A fase final é o reforço. Toda a superfície da nova ilha é coberta com uma espessa camada de concreto armado. Não se trata apenas de um simples pavimento. Trata-se de uma laje estrutural projetada para resistir à corrosão por sal, ao impacto de tufões, que são frequentes na região, e potencialmente a impactos de guerra. A ferrovia Sichuan-Tibete. Se as ilhas artificiais representam a conquista do mar, a planejada extensão da ferrovia Sichuan-Tibete até Katmandu, no Nepal, personifica a epopeia da conquista da última grande barreira terrestre, o Himalaia. Este projeto, atualmente em fase avançada de projeto e estudo de viabilidade, com financiamento já garantido, não é simplesmente uma extensão da linha existente até Lhasa. Trata-se de um empreendimento técnico de tamanha complexidade que leva a engenharia civil aos seus limites absolutos e uma manobra geopolítica que busca redefinir o mapa de influência no sul da Ásia. A própria linha Sichuan-Tibete, cuja construção avança apesar dos desafios monumentais, já é considerada a ferrovia mais difícil e cara já construída. Ela conecta Chengdu, a capital de Sichuan, a Lhasa, na região autônoma do Tibete, atravessando alguns dos terrenos mais extremos do planeta. Mas a extensão até o Nepal eleva esse feito a outro patamar. A rota planejada começaria em Lhasa, desceria para o sul ao longo das margens do lago Yamdrok, e em seguida enfrentaria o Colosso, a cordilheira do Himalaia, que separa o planalto tibetano do subcontinente indiano. O destino final é Katmandu, a capital do Nepal, um país aninhado entre gigantes e cuja economia tem sido historicamente ligada à Índia. Os desafios técnicos são quase míticos. Altitude e hipóxia. O trem terá que cruzar passos de montanha com mais de 5.000 metros de altitude. Nessa altitude, a pressão atmosférica é aproximadamente metade da pressão ao nível do mar e o teor de oxigênio é 40% menor. Isso afeta não apenas os trabalhadores, que precisarão de turnos curtos, acampamentos pressurizados e um suprimento constante de oxigênio suplementar, mas também as máquinas. Os motores a diesel perdem até 30% de sua potência e os motores elétricos podem superaquecer devido ao ar rarefeito que reduz o resfriamento. As soluções incluem o projeto de vagões e locomotivas pressurizados, como os de aviões, para o conforto dos passageiros, além do uso de tecnologia de turbocompressão
e sistemas especiais de refrigeração para os equipamentos. Atividade sísmica extrema. A região fica no ponto de colisão entre as placas tectônicas indiana e eurasiática, a zona sismicamente mais ativa do mundo. A rota cruzará dezenas de falhas geológicas ativas. Isso exige um projeto sísmico de alto nível. As pontes precisarão ser construídas com isoladores de base, dispositivos que permitem que a estrutura se mova de forma controlada durante um terremoto, dissipando energia. Os túneis precisarão ser revestidos com segmentos flexíveis de concreto reforçados com fibras de aço para evitar o colapso devido à deformação do solo. Sistemas de monitoramento com sensores de movimento GPS de alta frequência alertarão as autoridades sobre qualquer deformação em tempo real, permitindo que o tráfego seja interrompido em caso de ameaça iminente. A rodovia fotônica. Entre o coração político de Pequim e a futurista cidade de Chong'an, estende-se uma faixa de asfalto que parece ter absorvido a própria essência da ficção científica. O corredor inteligente Pequim-Chong'an não é uma rodovia no sentido tradicional. É um organismo cibernético de 100 km de extensão, um sistema circulatório consciente onde o veículo, a estrada e a nuvem computacional formam uma única entidade simbiótica. Aqui, a estrada deixou de ser um substrato passivo, tornou-se um computador distribuído, uma interface física que sente, pensa e reage. A transformação começa sob o pavimento. Embutidos no concreto em intervalos regulares, encontram-se sensores de fibra óptica de interferometria Brillouin. Estes não são simples detectores de peso, são os nervos do sistema. Capazes de detectar tensões microscópicas, vibrações anômalas e mudanças de temperatura na estrutura da estrada, eles fornecem semanas de aviso prévio sobre possíveis buracos ou falhas estruturais. Simultaneamente, uma densa rede de laços indutivos e sensores magnetométricos de alta sensibilidade monitora o fluxo de tráfego em tempo real, capturando não apenas o número de carros, mas também sua velocidade, aceleração e espaçamento com precisão em nível de centímetro. Acima dessa base sensorial, a comunicação é a força vital do sistema. A rodovia é coberta por uma malha de antenas 5G avançado e RSUS, unidades de serviço vermelhas, posicionadas a cada 500 metros. Essas antenas não servem apenas para os passageiros assistirem a vídeos. Elas criam uma rede de comunicação de latência ultrabaixa, menos de 5 milissegundos, entre todos os elementos. É aqui que o veículo conectado e autônomo entra em ação. Os carros equipados para este corredor, uma mistura de veículos de teste e transporte público autônomo, transmitem constantemente sua posição, velocidade, intenções de conversão e status do sistema para a central de controle da rodovia e para os veículos próximos. É uma conversa massiva e perpétua. O cérebro que orquestra essa dança de dados é uma plataforma de inteligência artificial hospedada em data centers descentralizados, computação de borda, ao longo da rodovia. Essa IA não segue um programa rígido, ela aprende e prevê. Ao analisar o fluxo de tráfego em tempo real, dados históricos, informações meteorológicas e até mesmo eventos programados nas cidades de origem e destino, o sistema consegue prever congestionamentos com até 30 minutos de antecedência. Sua resposta não é uma simples mensagem em um painel eletrônico. Trata-se de uma intervenção ativa e coordenada. Ela ajusta dinamicamente os limites de velocidade por faixa, sugerindo velocidades mais altas em faixas vazias e velocidades mais baixas em faixas de acesso para facilitar a integração do tráfego. Controla os semáforos nas entradas das rodovias para gerenciar a entrada de veículos e pode até mesmo abrir automaticamente faixas de contrafluxo durante os horários de pico, tudo sem intervenção humana. A rede elétrica que sabe onde a energia será necessária. Enquanto o corredor inteligente gerencia o fluxo de veículos, outra rede, ainda mais extensa e invisível, gerencia o fluxo da vida moderna, a eletricidade. A rede de transmissão de ultra alta tensão, UAT, da China, é a maior, mais longa e mais sofisticada do planeta. Um sistema nervoso continental que conecta os desertos energéticos do oeste com as vorazes megalópolis do leste. Mas seu verdadeiro salto evolutivo não reside em suas torres de aço de 120 metros de altura ou em seus cabos que transportam milhões de volts. Reside na camada de inteligência artificial
que a transforma em uma rede que não apenas transporta energia, mas também a antecipa, otimiza e defende. O desafio é colossal. A China possui imensos parques eólicos e solares no deserto de Gobi, longe dos centros de consumo. A energia renovável é intermitente. O vento nem sempre sopra, o sol se põe. Por outro lado, cidades costeiras como Xangai e Shenzhen experimentam flutuações violentas na demanda entre o dia e a noite, e com eventos de pico. Uma rede elétrica mal projetada entraria em colapso sob esses desequilíbrios. Rede UHC V inteligente transforma-os em uma coreografia gerenciada por algoritmos. No Centro de Controle Nacional, uma plataforma de IA chamada Cérebro da Rede ingere torrentes de dados em tempo real. A produção planejada e real de cada parque eólico e solar, com previsões meteorológicas hiperlocais, a demanda em tempo real de cada subestação regional, o estado de carga das usinas hidrelétricas de bombeamento, que funcionam como baterias gigantes, a temperatura dos cabos de transmissão e até mesmo dados macro, como o calendário industrial ou grandes eventos esportivos. Com essas informações, o sistema executa simulações preditivas em múltiplas escalas de tempo. Nos próximos 15 minutos, ele ajusta a produção das usinas a gás natural, mais flexíveis, para compensar as variações na energia renovável. Nas próximas horas, o sistema programa o bombeamento de água para os reservatórios superiores das usinas hidrelétricas quando há excesso de energia eólica, liberando-a para gerar energia durante os horários de pico. A mágica acontece em milissegundos. A rede elétrica é pontilhada por dispositivos FACTs, sistemas flexíveis de transmissão de corrente alternada, e conversores de fonte de tensão, VSCs, nas estações conversoras de UHV, ultra alta tensão. Quando um sensor detecta uma oscilação de frequência, um indicador de instabilidade, esses dispositivos podem injetar ou absorver potência reativa quase instantaneamente, amortecendo a oscilação antes que ela se propague e cause um apagão em cascata. O sistema de metrô, um relógio suíço impulsionado por IA. Sob as ruas de Shenzhen, uma metrópole que se transformou de uma vila de pescadores em uma potência tecnológica em 40 anos, não se encontra apenas um metrô, mas um enxame de inteligência coordenada. O metrô de Shenzhen, com seus mais de 500 quilômetros de trilhos, é a rede mais automatizada do mundo e o laboratório definitivo para a mobilidade urbana inteligente. Aqui, 99,5% de pontualidade não é uma meta. É um subproduto de um sistema que eliminou o erro humano da equação operacional. A espinha dorsal do sistema são os trens GOA4, grau de automação 4, que operam completamente sem condutor. Mas sua autonomia não significa isolamento, significa hiperconectividade. Cada trem é um nó de dados que comunica sua posição exata, velocidade, status das portas, diagnósticos do motor e nível de ocupação, por meio de sensores de peso no piso e análises de vídeo anonimizadas para a central de controle e trens adjacentes. Isso permite uma frequência que envergonha qualquer sistema europeu. Durante os horários de pico, os trens circulam em intervalos de 90 segundos. No entanto, a IA não se limita a manter um cronograma rígido. A plataforma de gerenciamento, alimentada por dados históricos e em tempo real do fluxo de passageiros provenientes de catracas inteligentes e telefones celulares anonimizados, prevê onde o congestionamento se formará nos próximos 20 minutos. Em resposta, ela pode instruir trens específicos a parar alguns segundos a menos em estações pouco movimentadas e alguns segundos a mais em estações movimentadas, ou até mesmo implantar trens expressos que pulam estações para aliviar o congestionamento a montante. A manutenção passou de preventiva para preditiva. Sensores de vibração ultrassônicos nos truques, os trens montados nos eixos, câmeras de imagem térmica nos trilhos e análise de som com IA monitoram o desgaste das rodas, o alinhamento dos trilhos e a integridade dos componentes elétricos. A Grande Muralha Verde Digital. No extremo oposto do espectro tecnológico, mas igualmente dependente de dados, uma batalha épica está sendo travada contra um inimigo ancestral, o deserto. O projeto Grande Muralha Verde, uma iniciativa monumental para plantar uma barreira florestal de 4.500 quilômetros na orla do deserto de Gobi, evoluiu.
Não se trata mais apenas de mobilizar exércitos de voluntários com paz. Em sua fase atual, é o projeto de reflorestamento tecnologicamente mais avançado da história, um exercício de geoengenharia auxiliado por Big Data e pela Internet das Coisas. A campanha começa com drones de semeadura de alto desempenho. Essas aeronaves, equipadas com LIDAR e scanners multiespectrais, sobrevoam a área-alvo. Algoritmos analisam o terreno para determinar os pontos de plantio ideais, levando em consideração a inclinação, a composição do solo e a umidade residual. Em seguida, os drones liberam cápsulas biodegradáveis no solo. Cada cápsula é uma obra de engenharia botânica. Contém uma semente pré-germinada, um hidrogel que absorve e retém água e nutrientes, e um repelente de herbívoros. Essas cápsulas são lançadas com força suficiente para se enterrarem ligeiramente, protegendo-as do vento e dos pássaros. Uma vez no solo, o monitoramento entra em ação. Redes de sensores IoT solares do tamanho de um cartão de crédito são implantadas entre as mudas. Esses sensores medem a umidade do solo em diferentes profundidades, a temperatura, a radiação solar e a salinidade. Eles transmitem esses dados, juntamente com sua geolocalização precisa, para uma plataforma em nuvem por meio de redes de longa distância e baixo consumo de energia. LP Buães. A IA central analisa essas informações. Se uma área apresentar sinais de estresse hídrico, o sistema pode ativar autonomamente a irrigação por gotejamento localizada e eficiente ou enviar um alerta para intervenção manual. Se detectar um padrão de doenças ou pragas emergentes em uma área, pode prever sua disseminação e priorizar os tratamentos. O Sol artificial que já iniciou sua fusão. Em um complexo de pesquisa na cidade de Hefei, bem distante da agitação dos megaprojetos de construção, cientistas chineses passaram décadas tentando dominar uma força que normalmente existe apenas no núcleo das estrelas, a fusão nuclear. Não se trata de fissão, que divide átomos pesados e gera resíduos perigosos, mas sim de seu oposto, a fusão de átomos leves de hidrogênio para formar hélio, liberando quantidades colossais de energia limpa, sem emissões de carbono e com uma fonte de combustível praticamente ilimitada. O deutério é extraído da água do mar. O dispositivo onde essa batalha está sendo travada é chamado de tokamak, uma câmara de vácuo em formato de rosca, onde campos magnéticos monstruosamente intensos confinam um plasma de hidrogênio a temperaturas de centenas de milhões de graus Celsius, muito mais quentes que o núcleo do Sol. A China opera 2 dos tokamaks mais avançados do mundo, o EAST, Experimental Advanced Superconducting Tokamak, e o mais recente HL2M. Suas conquistas são marcos silenciosos, porém monumentais. O EAST bateu recordes mundiais de confinamento de plasma, mantendo temperaturas de 100 milhões de graus por mais de 1000 segundos, quase 17 minutos. Esse tempo de confinamento é crucial. É a duração durante a qual o plasma quente e estável pode gerar mais energia do que a utilizada para aquecê-lo. O HL2M, por sua vez, foi projetado para atingir correntes de plasma de até 3 megaamperes, aproximando-se das condições necessárias para a ignição, o ponto mágico, ainda não alcançado, no qual a reação de fusão se torna autossustentável, liberando continuamente energia líquida. A corrida é global, com o consórcio internacional ITER, na França, como projeto principal. Mas enquanto o ITER, um esforço cooperativo frequentemente prejudicado pela burocracia e atrasos, busca demonstrar viabilidade científica em larga escala até a década de 2030, a China está seguindo uma estratégia paralela e mais ágil. A Grande Muralha Subaquática de Fibra. Enquanto o controle das rotas marítimas é debatido na superfície, uma guerra silenciosa pelo controle da informação é travada nas profundezas abissais do oceano. Mais de 95% do tráfego internacional de dados, desde transações financeiras a comunicações militares e conteúdo da internet, passa por uma rede de cabos submarinos de fibra óptica. Historicamente, essa rede tem sido dominada por consórcios ocidentais como a Subcom, EUA, e a ASN, França. A China está rompendo com esse monopólio com uma estratégia de soberania digital materializada no fundo do mar. Projetos emblemáticos como o cabo Peace, Pakistan in East Africa Connecting Europe, são a ponta de lança.
Esse cabo, fabricado, financiado e de propriedade principalmente da China, conecta diretamente o Paquistão à França, passando pelo chifre da África, oferecendo uma rota alternativa àquelas que passam pelo gargalo tradicional do Canal de Suez e pelos nós europeus controlados pelo Ocidente. Mas é mais do que um cabo, é uma declaração de independência tecnológica. Os cabos são fabricados por empresas como a HMN Tech, antiga Huawei Marine, que controla toda a cadeia, desde a produção de fibra óptica de baixa latência e alta capacidade e os repetidores ópticos que amplificam o sinal a cada 100 km, até os navios especializados de lançamento de cabos que realizam a instalação. A engenharia do processo de lançamento é uma façanha de precisão no ambiente mais hostil. Um navio de lançamento de cabos, carregado com milhares de quilômetros de cabo enrolados em tanques gigantescos, segue uma rota mapeada ao milímetro para evitar cânions submarinos, montes submarinos e áreas de atividade sísmica. O cabo, com a espessura de uma mangueira de jardim, mas com uma estrutura interna complexa de aço, cobre, fibras de Kevlar e a preciosa fibra óptica em seu núcleo, é liberado lentamente da popa do navio, descendo a profundidades de até 8.000 metros, a base de pesquisa no lado oculto da Lua. A Lua não é mais apenas um destino, é um posto avançado. O programa Chang'e da China, nomeado em homenagem à deusa lunar, evoluiu de uma série de missões exploratórias para um plano estruturado de ocupação permanente. O objetivo final, em colaboração com a Rússia e outros parceiros, é a Estação Internacional de Pesquisa Lunar, ILRS, uma base projetada para operar de forma autônoma no Polo Sul lunar, uma região de crepúsculo perpétuo e crateras de gelo de água. Os desafios são de outra dimensão. Primeiro, energia. Sem atmosfera e com noites lunares que duram 14 dias terrestres, os painéis solares convencionais são inúteis por longos períodos. A solução proposta são reatores de fissão nuclear em miniatura, capazes de gerar dezenas de quilowatts continuamente, combinados com painéis solares instalados em pontos próximos de luz solar perpétua. Segundo, suporte à vida. Reciclar completamente o ar e a água em um ambiente fechado e produzir alimentos em estufas pressurizadas iluminadas com LEDs, usando o regolito lunar, poeira da superfície, como substrato enriquecido. Terceiro, construção. Transportar materiais da Terra é proibitivamente caro. A chave está na utilização de recursos in situ, ISRU. O plano envolve o uso de impressoras 3D robóticas de grande escala que utilizam regolito lunar, aquecido por luz solar concentrada ou micro-ondas, para imprimir habitats, plataformas de pouso e estradas, camada por camada, criando estruturas que protegem contra a radiação cósmica e micrometeoritos. O Corredor Interoceânico da Nicarágua, participação chinesa. Em terra, uma mega engenharia com a marca da China visa redefinir a geografia comercial em uma escala que eclipsaria o Canal do Panamá. O projeto do Corredor Interoceânico da Nicarágua, revivido e apoiado por capital e empresas chinesas, é uma ideia do século XIX que o século XXI poderá concretizar com todas as suas implicações e riscos colossais. O plano é simples no papel. Escavar um canal com 278 quilômetros de comprimento, 3 vezes o comprimento do Canal do Panamá, e até 500 metros de largura, atravessando a Nicarágua do Pacífico ao Caribe, capaz de acomodar os maiores superpetroleiros e navios porta-contêineres do mundo, da classe ULCS, que são grandes demais para o Canal do Panamá mesmo após sua expansão. A magnitude do desafio é impressionante. A rota proposta atravessaria o vasto lago Cocibolca, ou Lago Nicarágua, o maior lago da América Central, exigindo dragagem em larga escala e controle da salinização para evitar a destruição do ecossistema de água doce. Ela cruzaria florestas tropicais, pântanos e zonas sísmicas. A escavação movimentaria mais de 5 bilhões de metros cúbicos de terra e rocha, um volume dezenas de vezes maior que o das maiores minas a céu aberto do mundo. Eclusas gigantescas seriam necessárias para superar as mudanças de altitude, além da construção de novas cidades portuárias em ambas as margens. Os críticos apontam para um desastre ecológico e social de proporções épicas, deslocamento de comunidades indígenas, destruição de habitats únicos, contaminação da principal reserva de água doce do país e uma dívida impagável para a Nicarágua. Mas, para a China, os incentivos estratégicos são enormes. Controlar, por meio de uma concessão de longo prazo,
uma rota interoceânica alternativa ao Panamá diversificaria suas vulnerabilidades logísticas. Isso lhe daria um ponto de profunda influência no quintal dos Estados Unidos e controle direto sobre uma artéria vital do comércio global, permitindo-lhe ditar tarifas e prioridades. O Banco de Genes da Terra. Enquanto alguns projetos contemplam as estrelas, outro em Shenzhen mergulha no próprio código da vida. O Banco Nacional de Genes da China, CNGB, não é um prédio chamativo, mas um bunker tecnológico de última geração. É a Arca de Noé do século XXI, mas em vez de pares de animais, armazena sequências de DNA. Sua missão é monumental: sequenciar, armazenar e estudar os genomas de todas as formas de vida na Terra, de bactérias e plantas a animais e humanos, criando um arquivo biológico definitivo para a posteridade. A escala da operação é industrial. Bancos de sequenciadores de ponta, muitos projetados e fabricados na China, trabalham dia e noite, decifrando bilhões de pares de bases de DNA diariamente. Os dados brutos, uma cascata medida em exabytes, são processados por supercomputadores que montam os genomas e os analisam em busca de padrões. Mas o verdadeiro tesouro reside no armazenamento biológico. Amostras de tecido, sementes, células e micro-organismos são preservados em câmaras criogênicas a menos 196 graus Celsius em nitrogênio líquido, efetivamente paralisando o tempo biológico. O projeto tem 3 pilares. Para a biodiversidade, é uma garantia contra a extinção. Se uma espécie desaparecer na natureza, seu código genético e amostras vivas estarão aqui, permitindo potencialmente sua recuperação ou o estudo de suas propriedades únicas para a medicina ou a agricultura. Para a medicina, é a base da medicina de precisão. Ao sequenciar os genomas de milhões de voluntários chineses, juntamente com seus históricos médicos, a IA pode identificar marcadores genéticos para doenças, predisposições e respostas a tratamentos, personalizando a medicina do futuro. Este é o tríptico da ambição chinesa. Primeiro, um novo corpo geográfico, esculpido a partir de desertos, mares e montanhas. Depois, um sistema nervoso digital que o anima, fazendo com que a infraestrutura sinta, pense e reaja. Finalmente, esses faróis do amanhã, projetos que buscam dominar as forças fundamentais do universo, a energia das estrelas, o fluxo de informações, o domínio do espaço sideral e o código da vida, não estão sendo construídos para resolver os problemas de hoje, mas para guardar as chaves do amanhã. A China não está competindo no jogo atual. Está construindo o tabuleiro, definindo as regras e preparando as peças para o jogo que definirá o próximo século. O que estamos testemunhando não é a ascensão de uma nação, mas a construção metódica, em escala continental, do palco onde o próximo capítulo da história da humanidade se desenrolará. O futuro já tem seus planos, e eles estão escritos em mandarim.